salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiele. Estou aqui para fazer uma super apresentação, que é de uma das nossas parceiras aí, pesquisadoras, super atuantes, não só aqui para o nosso público aqui no Brasil, mas também lá fora, né? É a nossa parceira aí, a Dani Gomes. Ela tem um trabalho que vai para além da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, e é uma mulher preta de periferia, e que vai deixar um super relato aí para todos, para todas e para todos, como é o trabalho, como é o crescimento e de como é o fazer o seu trabalho de pesquisa, partindo de uma realidade que é assim, Zona Sul, quebrada, e construindo um maravilhoso histórico assim de mulher preta e vencedora, certo? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela e na sequência já vai o depoimento dela diretão aí para vocês acompanharem, que ela mandou com muito carinho, lá de terras além continentais, além do Brasil, certo? Vou falar um pouco dela aqui, ó. Daniela Gomes da Silva é ativista, jornalista e doutora em estudos africanos e da diáspora africana pela Universidade do Texas. Esse EP, que é o trabalho dela, que ela vai falar um pouquinho também, que é esse projeto aqui, ó, que se chama Hip Hop Salvação, que eu tive o prazer de ser convidado para participar. É um projeto artístico, né, criado como parte da sua tese de doutorado, certo? Em hip hop. Hip Hop Salvação são afronarrativas of the Hip Hop Generation em São Paulo, Brasil. E ela fala sobre essa escrevivência que não pode ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então vamos lá, como diz a Evaristo, né, Conceição Evaristo, né, em Becos da Memória. Então vamos lá de Dani Gomes. É com você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Daniela Gomes, eu sou do Jardim Maria Sampaio, de São Paulo. Esse bairro ele fica na região do Campo Limpo, pertinho ali da divisa do Taboão da Serra, em Budas Artes e Itapecerica. Eu sou nascida e criada ali. Eu nasci na década de 80, 1980, em 81. Então, eu fui criança, grande parte da minha infância e adolescência foi vivida nos anos 90 em São Paulo. Então, por aí vocês já tiram um pouco da minha trajetória. Eu venho de uma família, típica família paulistana, né? Onde meus avós, na verdade, eles nasceram no Pernambuco e na Bahia, e uma no interior de São Paulo. E eles migram para São Paulo no início da década de 40, né? Onde nascem os meus pais. Meu pai nasceu no interior e minha mãe nasceu na capital. E aí foram, né? Quando casaram muito jovens e foram morar no Jardim Maria Sampaio, num cômodo na casa do meu avô. E ali foi onde eu nasci, né? Eu sou a caçula de 4, então eu sou muito privilegiada, porque eu sou mimada pelos meus irmãos, pelos meus pais, e eu tive acesso a coisas que o restante da minha família não teve, né? Crescendo na quebrada na década de 80, década de 90, vocês já sabem como funciona. Funciona com a criminalidade em alta, na verdade a falta de oportunidades, né? A gente não tem nada ali naquele momento, e não tem lazer, não tem educação, não tem nada. E com isso aumenta, né, tanto a criminalidade, mas principalmente a violência por parte do Estado. Então a presença do Estado na periferia de São Paulo naquele momento é a presença violenta, a presença que assassina, né? E esse era o ambiente que eu cresci. E ali, né, dentro daquela vizinhança, eu estudava numa escola pública, na EMPG Fagundes Varela, né? E eu tinha muitas angústias, porque era como se aquele espaço que era a periferia
fosse um espaço que ele me cerceava. Ele, na verdade, ele me silenciava, eu me sentia sufocada ali dentro. E eu não sabia o porquê que eu me sentia daquele jeito, né? Eu tinha uma angústia constante, um banzo constante, ainda muito nova, e eu não sabia o que era aquilo, não tinha nome para aquilo, né? Eu me sentia feia, desajeitada, tal, e não tinha nome, eu não sabia o que era. Como eu disse, minha família não teve uma educação racial muito forte. E aí, quando o rap, né, o hip hop, mas principalmente o rap, né, que foi o maior expoente do hip hop, ele passa a aparecer para todo mundo, né? Primeiro, quando era criança, era aquela coisinha de brincadeira, de ficar na casa das amiguinhas cantando. Fiquei sabendo que um tal de Pepeu que canta rap bem melhor do que eu. Então era Ruth Carolina, Beth Josefina, Marcela Ivete, Rosa e Regina. E ficava brincando com as outras crianças da vizinhança ali, falando isso, mas não tinha noção que era o rap, que era o hip hop, nada. E até que quando foi já em 1993, 94, eu já estava no o que hoje é o ensino fundamental, né? E essas angústias elas só aumentavam. E a galera da escola estava ouvindo rap, né? Muito rap, principalmente Racionais. Então todo lugar no bairro, quem cresceu nos 90 sabe, tocava rap. Né? Não tinha como você ser um adolescente, ainda tinha a galera que levava o violão para tocar Legião e tal, mas provavelmente não tinha um adolescente preto na quebrada que não tivesse ouvindo rap. E foi o ano, né, final de 93, foi o ano que o Racionais lançou Fim de Semana no Parque. E eu sempre fui uma pessoa que li muito, né, e a música me chamou a atenção. Por quê? Porque ele falava de bairros que eu conhecia, né? Ele falava de Parque P, Parque Pirajussara, né? E isso eram bairros na região que eu morava, então eu sabia do que ele estava falando. E mais do que isso, eu consegui perceber que ele estava falando realmente de uma realidade que eu via, porque eu estava com aquela angústia. Eu ia para a escola, a gente tinha que se jogar no chão porque a polícia estava entrando de arma na mão, passando por cima perto da janela da escola e um tiro podia pegar na gente. Eu chegava da escola, tinha um corpo estendido no chão e eu tinha que desviar dele. E isso não é pra contar história triste, isso era a realidade, infelizmente, da periferia de São Paulo na década de 90 e ainda é de muitos lugares no Brasil, né? Uma realidade onde a violência ela se torna cotidiana, ao ponto de que ela não choca mais. Isso é a realidade de muitas pessoas no Brasil ainda. E isso me angustiava. Então, quando ele cantou, né? Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Quando ele falava do Mano Rogério que foi assassinado e etc. Aquilo pra mim ressoou na minha cabeça. Porque ele foi cantando e conforme ele foi cantando, conforme o Brau ia cantando essa música, conforme o Racionais ia cantando, aquilo deu um estalo, né? Foi um estalo pra mim e falou assim, cara, é isso. Isso foi muito importante, não só pela menção aos bairros e tal, mas porque trouxe para mim realmente uma consciência de negritude que eu não tinha. Eu tinha 12 anos, mas a minha família, eu sabia que eu tinha tios pretos, tias pretas, mas eu não sabia que eu também era preta, né? Até pelo meu tom de pele. E aí com isso abre meus olhos, né? Eu passo a ser viciada em rap, em hip hop naquele momento. Antes eu curtia, tinha posterzinho do Bon Jovi, do Tom Cruise na parede, daí eu comecei tirar tudo e mergulhar nesse universo negro e principalmente o universo do rap e o universo do ativismo negro, sozinha, não tinha ninguém para ir para evento, nada disso. Na mesma época que eu ouvi Fim de Semana no Parque, eu li uma matéria na Folha de São Paulo, na revista da Folha, que comparava Fim de Semana no Parque com Domingo no Parque do Gilberto Gil. E aquilo ali fez um sentido pra mim, como eu disse, eu sempre li muito. Então aquilo fez um sentido pra mim muito mais poético, que me aproximou ainda mais do rap, do hip hop, porque eu era nerd, né? Eu estudo muito. Então isso foi meio que guiando a minha vida. Então era um choque de realidade, mas eu ainda tentava me encaixar, né? Mas eu era preta demais para aquele ambiente, né? Porque por mais que na periferia quem é clarinho tenha um passe,
nos ambientes mais de elite, você não tem passe nenhum, não. Eles apontam na tua cara quem você é. E aí eu me sentia muito angustiada com isso. Eu ainda ia para os eventos de hip hop e tal, mas eu queria de alguma forma ligar essas coisas. E aí quando o primeiro documentário que eu produzi na faculdade televisivo foi um documentário que eu fiz sobre a casa do hip hop em Diadema. Diadema é totalmente longe da minha casa, né? Apesar das duas regiões serem na Zona Sul. E eu entrei em contato com o Nino Brown. O Nino Brown foi super receptivo. Através do Nino Brown eu conheci o Nelson Triunfo, né? Que já conhecia da televisão, de ouvir falar, de ler sobre, mas conheci pessoalmente. E ali nasceu uma relação comigo, com o hip hop, de uma forma mais próxima. Porque aí eu tinha uma organização, um local onde eu gostava de ir e tal. E aí eu fiz esse documentário. E durante as minhas matérias na faculdade, eu fiz outras matérias com a temática do rap, com a temática cultural. Fiz matérias com o pessoal de Guiné-Bissau e tal. Quando chegou a hora de fazer o meu TCC na faculdade, isso 2003, eu já queria fazer o meu TCC sobre hip hop. E para quem acompanha o meio acadêmico no Brasil, final dos 90, início dos 2000, principalmente do meio dos 90 para frente, tem uma enxurrada de material acadêmico sobre hip hop sendo publicado. Com exceção do livro da Elaine Nunes e o livro Repensando... não Repensando a Educação, Rap é Educação, Rap e Educação, que tinha a Cidinha Silva, a Elaine lançou o livro dela e tal. A maioria desses outros livros acadêmicos eram livros de pessoas brancas, professores e estudantes da USP, das universidades de ponta, principalmente em São Paulo, porque eles estavam tentando desvendar a gente. Então, quer dizer, esses professores, principalmente da área da educação, né, eles são as pessoas que dão aula na periferia, e como a gente estava se lixando para o que eles falavam e dando muito mais atenção para o hip hop, eles decidem então começar a escrever sobre isso. Até um adendo, uma amostra disso por exemplo, o projeto Repensando a Educação, que ele é um projeto criado pela Prefeitura de São Paulo para levar os artistas, os MCs, para as escolas públicas, para dialogar com a criançada, com a molecada, com os adolescentes, porque era o único jeito de se comunicar com a gente. Quando eu vou fazer o meu TCC, o que acontece? Eu proponho para o professor que eu quero fazer um trabalho sobre o hip hop. Eu já tinha conversado com várias pessoas, eu comecei do nada a coletar material, né? Que hoje eu entendo que é o arquivo. Eu comecei a fazer um arquivo sozinha, eu tinha uma pasta com publicações sobre rap, sobre hip hop, sobre artistas do rap e tal. E o professor falou pra mim que já tinha muita coisa que não ia deixar eu fazer. E eu falei pra ele, mas as publicações que existem não são de pessoas do rap. Eu cresci com isso, eu quero muito falar disso, e ele não permitiu que eu fizesse. E aí eu acabei fazendo meu TCC com outro tema muito bacana, que foi sobre quilombos. Eu fiz meu TCC no quilombo de Vapuranduva, transformei em um livro-reportagem, mas não era o projeto que o meu coração queria. O meu coração queria falar de hip hop. E ao mesmo tempo que eu estava escrevendo esse TCC, eu comecei a fazer duas coisas, né? Um voluntariado, antes até, um voluntariado numa ONG chamada Arrastão, que fica lá no Campo Limpo também, onde eu fazia sessão de leitura com crianças. E eu notei um projeto naquele lugar, na mesma região da pracinha do Campo Limpo, quem é de lá conhece, que era uma tenda aberta, e eu ouvi que ali era um projeto de hip hop. Então era um projeto cultural chamado Engenho Teatral. E esse projeto, ele tinha aulas de teatro, e aos sábados ele tinha oficina de hip hop. E aí eu falei, mano, eu já tô aqui fazendo voluntariado, eu vou só atravessar a rua e vou nesse projeto. E ali eu cheguei, e o MC responsável pelo projeto ali era o MC G-Box, que era da Casa de Cultura de Diadema.
Então eu meio que me identifiquei com ele é um cara fantástico e fazia freestyle e tal. Aquele era o meu primeiro ano do mestrado, então eu terminei o mestrado. Na verdade, eu fiz a qualificação do mestrado no ano seguinte, parei tudo que eu estava fazendo, fiz as inscrições para cá, porque aqui você leva mais ou menos uns 6 meses para fazer todo o processo para poder tentar o doutorado. Eu fui aprovada para o doutorado em fevereiro, março de 2013 e tive que escrever a minha tese, a minha dissertação de mestrado por diferentes motivos em 3 meses. Só que eu tinha que defender a dissertação com tempo suficiente para estar aqui na primeira semana de agosto, para estar no Texas na primeira semana de agosto de 2013. Então, o que eu fiz? Eu terminei a tese a dissertação em tempo recorde, e eu defendi a dissertação, entreguei a dissertação no último prazo do último minuto, eu defendi a dissertação em junho, corrigi o que tinha que ser corrigido até um mês depois, em julho, em 5 de agosto eu estava aqui, estava nos Estados Unidos. Inclusive, eu fui a primeira pessoa no departamento de estudos, na escola de estudos culturais lá da USP, a defender o mestrado ali na USP Leste, né, o mestrado em estudos culturais. E aí eu venho para os Estados Unidos, mas aqui a coisa é um pouco diferente. Quando você entra no doutorado aqui, você não tem um projeto de pesquisa ainda, não é que nem no Brasil, que eu já tenho que enviar um projeto de pesquisa e tal. Você não tem. Esse projeto de pesquisa, ele se cria a partir das disciplinas que você vai ter, das suas conversas com seu orientador. Ele uma construção, ele não é imediato. Você não tem que entrar no doutorado com um pré-projeto, por exemplo. E qual era a minha ideia? Só falar sobre hip hop, por quê? Quando eu escrevi a dissertação do mestrado, o meu capítulo sobre hip hop deu quase uma outra dissertação, tinha 150 páginas. Então eu falei, não, o tema é hip hop. Então o que eu começo a pensar sobre o projeto de pesquisa, né? Eu vou falar sobre hip hop, mas eu desejo falar sobre essa ideia de salvação existente no hip hop brasileiro. Por que a gente diz que o hip hop salvou a gente? Por que a gente diz que o hip hop mudou a vida e tal? E aí eu vou enfrentar um pouco essa questão de barreira linguística, né? Porque meu doutorado foi todo em inglês, mas na verdade essa ideia de salvação, ela faz parte do hip hop americano, mas ela não é tão assim ferrenha como é no hip hop brasileiro, que é um hip hop mais militante, um hip hop mais radical. E aí esse é o meu tema de pesquisa. Eu defendi meu doutorado em 2019. Eu falei sobre essa ideia de salvação, né? O tema da minha pesquisa ficou sendo, o título, né? Ficou sendo Hip Hop Salvação, Afro-Narratives of the Hip Hop Movement in São Paulo, Brasil. Né? Então, narrativas negras do hip hop em São Paulo, onde eu conto exatamente, né, a história do hip hop no Brasil. Eu falo sobre essa ideia de salvação, como esse discurso ele é construído e como ele impacta. Eu falo do papel da cidade de São Paulo no hip hop brasileiro, no estilo que o hip hop brasileiro se construiu ativista, como a gente no Brasil, na verdade, a gente faz um hip hop que é nosso. Então eu uso a ideia do sampler, né, para dizer que o hip hop, na verdade, brasileiro, ele sampleou o hip hop americano. Então ele pega o hip hop americano e transforma em algo próprio, né, e transforma em algo que a gente chama na academia de indígena, né, algo da terra. E aí eu escrevo sobre isso e escrevo questionando também se o hip hop salva, e nós, como parte do hip hop, estamos dizendo que ele salva, por que ele é tão violento com mulheres e com a população LGBTQIA, né? Se é para salvar, e nós mesmo, essas pessoas que fazem parte desses grupos menores dentro do hip hop, estamos também afirmando que ele nos salvou de alguma coisa, por que ele é excludente? E aí eu
concluo o doutorado, conforme eu fui escrevendo, né, a tese, eu falei, puxa, o que eu posso dar de devolutiva para a comunidade? Né? Porque ninguém vai ler uma tese, principalmente em inglês. E aí eu pensei, eu fui escrevendo rimas para abrir cada capítulo da minha tese, e eu decidi que eu ia fazer um EP com essas rimas. E aí eu chamei pessoas que tinham contribuído com a minha tese, né, dado entrevista, que eram artistas para trabalhar comigo no CD. O CD foi produzido pelo ELF, ex-DMN, que mora aqui em Nova York, teve participação do Tchelle Queen, do Paniquinho, da Luna Rabete, e ficou um trabalho muito bonito, porque na verdade ele ilustrou o que eu trouxe de informação para a tese. Né? Eu rimo no CD, o CD rimo mal, mas rimo. O CD foi feito poucas cópias, eu distribuí essas cópias para as pessoas que colaboraram com uma vaquinha, porque eu tive que fazer uma vaquinha online para poder pagar. E com isso, depois eu coloquei o CD nas plataformas digitais, então tá no YouTube, tá no SoundCloud. Quando eu me formei, eu já vim trabalhar aqui, terminei o doutorado, vim trabalhar aqui. E aqui o hip hop não me deixa, porque entre as disciplinas que eu ensino está uma eletiva chamada Global Hip Hop Cultures, então cultura hip hop global, né, onde eu faço com os alunos um passeio pelo hip hop no mundo. Eu fico muito feliz de poder retribuir ao hip hop o que o hip hop fez por mim, de alguma forma, seja ela qual for. Né? Se não fosse o hip hop, eu não ia ser a mulher que eu sou.